Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos, sejam bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Ótima madrugada, bom dia para você nessa segunda-feira. Segunda-feira bruta, né? Como se diz aí no linguajar popular, segunda-feira braba, nesse início de semana. Ótima semana para todos nós, que Deus nos abençoe. Estamos juntos para falarmos do nosso gigante da colina. A gente vai falar sobre os preparativos para a estreia do Vasco diante o Santos na semana que vem pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre a Portuguesa da Ilha, que tem um processo sendo movido em face ao Vasco da Gama em relação ao lateral. O Vasco pode receber aí uma sentença milionária. Eu vou explicar para vocês também. Simplesmente a gente vai falar para vocês aqui sobre Vasco da Gama e Palmeiras, uma definição. Vamos abordar mais um pouco na nossa série explicativa, se tratando do potencial construtivo de São Januário. A gente que vem colocando aqui quase todos os dias as sonoras e abrindo aspas, né, para o Renato Brito, para o próprio Felipe Carregal em relação à parte jurídica do Vasco. A gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre janela de transferência, né? E vamos falar também, é claro, sobre a SAF, né? Mais um capítulo aí envolvendo o São Paulo e o grego, né? Evangelos Marinax. Então, vambora, vem comigo, está começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. É isso aí, meus amigos, eu peço para você, deixe o seu gostei, deixe o seu joinha, nos ajude, se inscreva também no canal, é 0800, dá essa força aqui pro amigo, e compartilhe também o link do nosso vídeo, faça parte aqui da nossa família, se tornando membro também do canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva. Meus amigos, logo de cara, se tratando aí sobre a estreia do Vasco do Campeonato Brasileiro no próximo domingo, né? O Vasco vai receber aqui no Rio, em São Januário, a equipe do Santos. Então, por sua vez, o Vasco vem realizando alguns jogos treino, né? Jogos treinos esse que foram ambos do CT Moacir Barbosa. Foi um diante a equipe do Maricá, 4-2 para o Vasco. Outro diante o time do Boa Vista, 2-1 Vasco, né? E nos dois jogos treino, né, os reservas ali, os suplentes, né, chegando para apagar o incêndio, né, para poder tirar o Vasco da enrascada. Fato é que o Vasco entrou em campo com uma equipe titular, com Daniel Fusato, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Piton. O meio-campo com Hugo Moura, Souza, Garré, Nuno Moreira, Rayan e Verrete. Esse time inicial saiu perdendo ali no marcador para a equipe do Boa Vista. Depois nosso time virou com um gol de Juan Esforza e um pênalti convertido pelo nosso camisa 10 francês Dimitri Payet. Uma coisa que me chamou bastante a atenção, meus amigos, é o Felipe Coutinho simplesmente está fora da equipe titular, porque se recupera de um edema na coxa, todos nós sabemos disso. E o Dimitri Payet, que é ali o homem da camisa 10, né, é visto com naturalidade para jogar na posição, na ausência do Felipe Coutinho. E o Dimitri Payet ainda assim amargando o banco, né? O que me chama também bastante a atenção é a questão do menino Lucas Zuccarello, o Zuccarello, né? Ele ter sido reintegrado à base do Vasco e não ter mais tido oportunidade no time profissional. Então a primeira questão que eu quero levantar aqui, torcedor, será se o Souza tem mais qualidade e mais vontade, mais pegada nesse meio campo do Vasco do que o menino JP,
que foi emprestado para jogar no Avaí? Será que o Souza ele vai colocar aí o Tietê no banco? Será que o Souza corre mais do que o Matheus Carvalho? Será que o Souza, pisando na área adversária, tem mais qualidade do que o Paulinho Paula, ou do que o próprio Jair, ou do que o próprio Tietê? Será que o Souza tem mais poder de marcação do que o Hugo Moura, do que o Jair, do que o Carvalho, do que o Sforza? Então, assim, já pegou muito mal essa insistência desacervada pelo Souza. Tá? Isso está me parecendo uma situação, quando eu era adolescente, a gente ia treinar, fazer teste nos clubes e coisa e tal, times de futebol, e tinha sempre uma panelinha dentro do clube. Né? Tinha sempre uma panelinha dentro do clube. E eu lembro que no time da minha cidade, eles estavam fechando o elenco sub-20 para jogar o campeonato carioca. E eu estava fazendo o teste para posição ali na época de goleiro, coisa e tal. E eles tinham um goleiro titular, 1,92 de estatura. Tinha um goleiro reserva, 1,85 de estatura. Tinha eu e mais outro goleiro, ambos na casa de 1,80 para cima. Aí o que acontece? Eles vão lá, simplesmente dispensam todos os outros goleiros das etapas de teste e dizem para nós que o elenco já estava fechado. Aí a gente depois vai descobrir que um goleiro pesando mais de 100 quilos, com menos de 1,70 m, sobrinho do dirigente do clube, era o terceiro goleiro do time da cidade onde eu moro, para o campeonato carioca daquela temporada, do sub-20. Então vocês estão entendendo o que eu estou falando? O Souza está na cara que o Souza é jogador ali, acobertado pelo Felipe, pelo Pedrinho, por conta do Coutinho, por causa do empresário do Coutinho, do Kia. O próprio Coutinho, jogando com o nome, mesmo quando o Coutinho está fora, parece que é proibido colocar o Payet. Porque qual seria a naturalidade desse fato? O Coutinho está fora, titular, o camisa 10 do time é o Payet. Mas ele pode sair no meio do ano. Mas não interessa. Até o meio do ano, ele é jogador do Vasco, o Vasco paga salário para ele e ele tem que jogar. Tem que ser colocado para jogar. O que não pode é você pagar R$1,5 milhão por mês pro cara ficar aqui no Vasco mais 2, quase 3 meses, sem fazer nada. Sendo que o cara tem bola, o cara sabe jogar bola. Então me chamou muita atenção essa insistência do Hugo Moura no meio campo. Eu tô vendo aí que o Carille parece que tá pegando no pé do Payet. Quase nunca coloca o Payet. É 5, 10, 15 minutos para acabar o jogo. Quando coloca, o Coutinho fica fora e ele não bota o Payet no time titular. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, positivamente falando, foi o Carille ter aberto mão daquele monte de jogador de marcação no meio-campo para montar um meio-campo com Garré e Nuno Moreira, Rayan e Verratti. Eu achei interessante, porque aí ele colocou o Garré jogando como o terceiro homem do meio-campo, colocou ali o Nuno Moreira jogando pelo lado esquerdo, de meia, o Rayan pelo lado direito e o Verratti mais centralizado. Então a gente observa que o Carille está se desprendendo um pouco do meio para frente de muita obrigação de marcar. Mas o que pega é o quê? O Nuno Moreira não é esse exímio marcador. O Rayan também não é um exímio marcador. E nem o Garré. E o Verratti marca quando quer. Então fica complicado você exercer o meio campo dessa forma, com o Souza, esses caras todos que com a bola no pé jogam, mas sem a bola não tem o poder de marcação de outros meio-campistas. Então isso pode ter explicado para o Vasco já ter saído atrás com o time titular contra o Boa Vista. A dupla de zaga, no videogame ela convence, na vida real ainda não. João Vitor e Maurício Lemos. João Vitor ele faz muita jogada rápida com a bola no pé, sai correndo que nem louco, perde a bola. E lá atrás vive dando entrada fora do time. Sempre dando entrada fora do time. Então a gente vê que faltando apenas uma semana para começar o Campeonato Brasileiro,
O Carille tem um grande desafio pela frente, uma grande dificuldade para montar a dupla de defesa, que é um grande ponto de interrogação, se vai ser Lucas Freitas, se vai ser Oliveira, se vai ser Maurício Lemos, a dupla de zaga, né? Esse meio-campo do Vasco, que a gente contrata e parece que vai encaixar e não engrena, não encaixa esse meio-campo do Vasco. E agora a questão de criatividade, né? O Vasco vivendo um apagão muito grande de criatividade. Aí vamos torcer pro Garré. Tá com o ritmo de jogo até lá, com o Nuno Moreira, que eu tô esperançoso nesses jogadores, porque eles são jogadores diferentes. Não são mais do mesmo que a gente já tem aqui no elenco já nas últimas temporadas. Mas me preocupa muito essa montagem do nosso time aí, do treinador Fábio Carille. A gente vê algumas insistências por parte do nosso treinador. Quem jogou esse jogo, ganhou alguns minutos, né? Foi o Adson. Ele ganhou alguns minutos contra a equipe do Boa Vista. Ótima notícia, né, gente? Ótima notícia. O Vasco já está se preparando aí já essa semana. É foco total no jogo contra a equipe do Santos. A estreia do Campeonato Brasileiro do Vasco é no próximo domingo, dia 30, em São Januário, com transmissão para quase todo o país. Vai ser um jogo daqueles. A expectativa é de que Felipe Coutinho esteja disponível para ser relacionado para a partida do lado do nosso Vasco. E do lado adversário, Neymar Júnior, né? Ele que está voltando também de uma lesão muscular, está se preparando aí também para enfrentar o nosso Vasco da Gama. Então tudo aí já encaminhado e engatilhado para essa estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro 2025. Aí, se tratando ainda do Campeonato Brasileiro, o jogo entre Vasco da Gama e Palmeiras foi vendido esse mando de campo. O jogo vai acontecer lá em Brasília, no Mané Garrincha. Deve constar nas próximas horas, nos próximos dias, no site oficial da CBF, a alteração de local. Tá? Ainda não está homologado, mas deve constar nos próximos dias. Existe aí nos bastidores do Vasco uma informação muito forte de que realmente já está sacramentada essa venda de mando de campo para entre Vasco e Palmeiras, em vez de acontecer aqui no Rio, acontecer lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre a Portuguesa. A Portuguesa do Rio, a Lusa. Porque o Vasco fez a contratação do lateral direito junto à Portuguesa, o rapaz Natan. Jogou alguns jogos no Vasco, depois foi emprestado para o futebol português. O Vasco, por sua vez, não pagou a Lusa. E a Lusa, por sua vez, entrou na justiça, claro. E o Vasco pode ser aí sentenciado. O Vasco pode ser sentenciado, ser condenado a pagar uma bagatela de 6 milhões de reais, né, pela contratação que não teria sido efetuado o pagamento do menino Natan. A diretoria da Lusa, da Portuguesa, eles estão cravando taxativamente que eles têm como provar que o Vasco teria praticado uma espécie de roubo do jogador, né? Roubado o jogador de uma equipe inferior, de menos investimento ali, no gogó, eu vou pagar e não pagou. E aí o Vasco vem tentando também se defender diante dessa situação na justiça e pode sair aí a qualquer momento, né, nos próximos dias, uma sentença favorável à Portuguesa, obrigando o Vasco a pagar 6 milhões de reais pela contratação do Natan. Como que eu vejo isso? Se deve, tem que pagar. Porque errado não é dever só o São Paulo pelo Léo Pelé, ou o Atlético Mineiro pelo Paulo Henrique, ou o Nacional do Uruguai pelo Puma Rodrigues, ou a Elenco Sports pelo Corinthians, pelo Piton, quer dizer, ex-Corinthians, ou o Lille do Léo Jardim, que já foi pago, ou o Benfica do João Vitor, que ainda será pago, e aí por diante.
Vasco devendo o Jair, devendo o Paulinho Paula para o Al-Shabaab. E o que tem de diferente nessa história do Vasco dever para esses clubes que eu falei para dever para a Portuguesa? Peraí, dívida é dívida. Não tem diferença. Né? A única diferença é que a Portuguesa não joga a Série B ou a Série A do futebol brasileiro. Mas isso não coloca ela atrás na fila, na lista dos credores desses todos os outros que eu falei. E o Vasco já tem acordo para pagar esses clubes aí, para pagar empresários, jogadores aí que eu acabei de falar. O Vasco já tem acordos encaminhados. E com a Portuguesa? Isso vai se arrastar até quando? Né? E isso aí foi realizado lá na gestão do Campelo, se eu não me engano. Se não foi na gestão do Campelo, foi no início da gestão do Jorge Salgado. E isso é uma vergonha, tá? Se deve, tem que pagar. Essa é minha humilde opinião, tá, gente? Agora eu quero falar com vocês um pouco aqui sobre a reforma de São Januário. O Renato Brito deu meio que um passo a passo aí para o torcedor do Vasco ficar por dentro do que está faltando, né, para a gente dar início às obras do São Januário. Então acompanhe o trecho que eu separei para vocês da Vasco TV, que eu já volto para a gente dar continuidade. Então, durou aí um ano, na verdade, o processo legislativo, né? Repito, entendo a angústia do torcedor do Vasco, mas eu sempre brinco, né? A gente não tá vendendo um picolé ou construindo uma casa de quarto de sala, né? A gente está vendendo um troço que vale milhões e construindo um estádio também, que é uma estrutura, eu até brinco que se assemelha quase a um aeroporto, né? Uma obra super, super complexa. Então, a questão legal, perante a prefeitura, acabou. Quais são os próximos passos? Constituir a SPE, Sociedade de Propósito Específico, em que pé ela está? O estatuto social dela, que é o contrato social, né? Tá 90% pronto, né? Aí, uma vez minuta feita, eu já conversei com o presidente João Rich, que a gente vai ter que convocar o conselho, já conversei com o presidente Alain Belaciano, que a gente vai ter que convocar a Assembleia Geral para cumprir essa formalidade. Uma vez registrada a SPE na junta comercial, a prefeitura faz a transferência do potencial construtivo. Aí a gente vai poder, de fato, vender. Como é que vende isso? É escritura mesmo. É como se fosse uma escritura de apartamento. Você faz uma escritura de venda do potencial construtivo para a incorporadora, repito, Vanessa Rich, incorporações, vai lá e vai comprar o potencial. Em relação à obra, o projeto está muito adiantado, todo mundo sabe que é o projeto do Sérgio Dias. A gente já está fazendo as reuniões com a prefeitura, reuniões de projeto, reuniões com o conselho consultivo, né, que é o conselho fiscalizador da prefeitura, para que ele comece a olhar o projeto, para que a gente consiga dar entrada na licença até meados de junho, julho, mais ou menos, né? A gente já tem os projetos complementares, né, que são, por exemplo, projeto viário, projeto de entorno, projeto de infraestrutura, todos bem adiantados, já os prestadores de serviço, vamos chamar assim, já estão escolhidos, né? Tem essa empresa que a gente está negociando para fazer o plano de negócio, né, que chama Business Plan, o BP, mas vamos chamar de plano de negócio. Eu vou falar um número aqui que é um número que ninguém se assuste, porque a diferença é muito grande. Mas eu diria que vai ficar entre 43 e 57. Nossa. Por que essa diferença? Porque exatamente o que está sendo feito agora é um estudo econômico-financeiro do custo de construção e o custo de operação. Lembra que a gente quer fazer a maior parte dos assentos populares, né? Então, obviamente, que isso tem um impacto na rentabilidade. E a gente não pode, por exemplo, fazer um estádio para 70 mil pessoas, cuja ocupação dele vai ser na média 40 e eles vão ter prejuízo. A gente não pode arriscar o futuro do Vasco com isso, entendeu, Vanessa? Então, a gente está fazendo a conta direitinho junto com essa empresa que é top de mercado, porque ela fala assim, 57 mil, para de pé, pode botar 57 que ele vai ser rentável. Mas se eventualmente ela jogar um pouquinho para cima, jogar um pouquinho para baixo, a decisão vai ser tomada também olhando esse viés. É isso aí. Como vocês já viram, né? Ele colocou aí, né? Foi bem taxativo, ele afirmou, né? Explicou que foi um ano para o Vasco conseguir aí passar isso no legislativo. Existem outros projetos de potencial construtivo que levaram muito mais tempo e estão levando muito mais tempo para o potencial construtivo ser aprovado, ser homologado, e o do Vasco já foi aprovado, levou cerca de um ano. Agora o próximo passo é constituir aí a SPE, né? A Sociedade de Propósito Específico, já está em 90% dela, já está constituída. A gente deve ter a finalização dessa SPE nos próximos dias. A terceira fase aí, né, é convocar o conselho deliberativo e fazer uma Assembleia Geral do Vasco da Gama para ser tramitado dentro dos trâmites legais do clube, hoje vigentes do Estatuto do Vasco da Gama. Depois, o quarto passo, né, a próxima fase,
a transferência do potencial construtivo ao Vasco. Né? Como você vender o carro e ter que assinar o documento lá, registrar no cartório que está passando o nome para outra pessoa. O município do Rio de Janeiro, quando for tudo ali, tudo certinho, a SPE, tudo homologado corretamente, vai haver essa assinatura e vai ser passado para o Vasco de papel, aí, passado, vamos dizer assim, esse direito de venda do potencial construtivo. Tá? Então esses são os passos aí. É claro, fazendo isso o Vasco já pode começar a vender o potencial para começar a colocar dinheiro nos cofres para iniciar as obras. Lembrando que desse potencial a gente calcula, eu por exemplo, aqui no nosso canal, pelo menos eu calculo algo em torno de 20% do potencial construtivo que já teria sido aí já encaminhado, já bem engatilhado para vender com as cartas de intenções de possíveis futuros compradores e investidores. E o Renatinho também falou sobre São Januário, né? O Renatinho também falou sobre a questão da capacidade de São Januário. Né? Ele falou aí de 43 a 57 mil lugares em São Januário. É aquilo que a gente já vem falando para vocês aí há meses, né? E por que 43 a 57? Porque 43 são os números iniciais. É o projeto inicial que está aprovado para ser construído dentro do orçamento. De 43 mil a 57 mil podem ser de 14 a 15 lugares, 14 a 15 mil lugares a mais na construção do estádio. Isso vai passar por um processo de avaliação. Tudo isso está sendo muito bem avaliado. Vocês viram o próprio Renato Brito falando sobre essa situação. Por uma questão de custo-benefício e sustentabilidade. Você não pode, por exemplo, ter um estádio para 60, 70 mil torcedores, como o Renatinho falou, e você querer colocar a maior parte do espaço do estádio de cadeira popular, onde você gasta muito para manter e não tem tanto retorno financeiro. Você também não pode ter um estádio só para 25, 30 mil que vai encher muito rápido e você vai deixar de ganhar dinheiro. Então se você tiver um estádio muito grande, você vai ter que colocar torcedor naquele estádio todo jogo. E isso pode sair um custo muito alto da sua operação e você pode levar prejuízo quando você não conseguir encher o estádio em todos os jogos. Então o Vasco vai fazer um cálculo, como o Renatinho falou, com dados baseados em uma empresa muito especializada no ramo, com dados da torcida, sócio-torcedor, histórico de toda a história do clube. Enfim, o Vasco vai fazer esse levantamento para chegar à melhor conclusão. Concluímos aqui que o estádio de 50 mil lugares, todo jogo, 27 a 30 mil é garantido, e 48 a 50 mil aí, quase todo jogo aí, dependendo da fase do clube, né, para não ter nenhum tipo de prejuízo. Vai ficar em tanto a operação para poder fazer o evento, para poder ser feito esse jogo de futebol, vai ficar em X essa operação, e o estádio cheio em todos os setores, social, arquibancada, cadeira, camarote, enfim, vai ficar em tanto X. Aí o Vasco vai descobrir quanto vai ter que gastar por jogo e quanto vai ter que ganhar por jogo. E aí, com base nisso, o Vasco vai calcular quantos lugares terá esse estádio. Até mesmo no valor do orçamento do estádio vai aumentar um pouco e automaticamente devem surgir aí mais camarotes para serem vendidos, mais vaga cativa, entre outras situações, foi bom, entre outras situações. Então, é bem complexo, né? Mas, gente, numa boa, só de sair desse marasmo, é psicológico, né, torcedor? É uma psicologia muito grande que eles usam com a gente. Porque São Januário cabe 22 mil pessoas. É um caô furado sem tamanho, né? Porque 22 mil, aí o ingresso esgota, faltando uma semana pro jogo e não tem mais ingresso. Chega na hora, tem 18 mil pessoas só dentro do estádio. Então, assim, é o psicológico nosso, acha que é 20, mas não é 20. É todo jogo jogando para 16. Entre 16 e 19 mil torcedores, não chega a 20 mil. Só de sair desse número para todo jogo jogar para 40 mil a 42 ou 43, lotação máxima, poxa, já é outra parada. E se joga esse número para 50, seria maravilhoso. Por exemplo, Vasco da Gama e Santos, estreia do Campeonato Brasileiro, 50 mil lugares em São Januário, casa cheia.
Copa do Brasil, jogo de ida ou de volta, São Januário, casa cheia, 50 mil ingressos vendidos. Sul-Americana, Vasco e Lanús, Vasco e Melgar, Vasco e Puerto Cabello, 55 mil lugares, casa cheia. Isso é fato. A questão é segurar a peteca quando o time não vai muito bem, quando a torcida boicota, aí só vende 17, 18 mil antecipados, chega na hora da 22, 23 mil, 16 mil torcedores, aí é que é a hora do Vasco segurar o elefante. O estádio para 50 mil, funcionando só para 15, né? Porque assim, a logística é a mesma, praticamente toda a mesma, os gastos e a receita cai por 1/3, vamos colocar assim, né? Então tudo isso vai ser calculado, né? Bem bacana essa situação aí do nosso novo São Januário. Agora eu quero falar com vocês um pouco sobre a janela de transferências, né? O Vasco ainda busca no mercado reforços para meia e para o ataque. Tá? Só que o Vasco vai ser muito cirúrgico. Então o tempo todo, né? Até os amigos perguntam para mim aí sempre aí, Álvaro, e o Soteldo, né? E o Davidson, e fulano e ciclano. Olha, rapaziada, numa boa, do Davidson não tem mais nada do Vasco sendo noticiado na mídia. Vou ser sincero para vocês, se sair algo do Davidson agora, ou é mentira ou já está acertado com o Vasco, porque não saiu mais nada do Davidson, já tem mais de 10 dias que não sai nada com o nome do Davidson no Vasco da Gama. Muito pelo contrário, ele estava até negociando ali com a equipe lá do Ceará, o Fortaleza, né, o Leão. O Soteldo é outra ilusão de ótica, tá, meus amigos? Porque o Santos não vai liberar o Soteldo, não quer liberar o Soteldo, e o Soteldo tá muito bem, obrigado, no Santos, viu? Essa conversa de que com a chegada do Neymar o Soteldo pode ser negociado, isso é papo de quem não entende futebol. Porque o Soteldo, ele faz uma função do Santos que o Neymar não faz. O Soteldo busca jogo, ele é agudo, ele joga pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo, e é o cara que volta para marcar na recomposição, ele volta para marcar lateral e volante. Coisa que o Neymar perde a bola, esquece, ele volta andando, dá um trotezinho e para. Então o Soteldo é muito importante para o esquema tático do Santos, tanto com a bola no pé, quanto sem a bola no pé. Então, essa conversa de Soteldo no Vasco, poxa, com o Verratti, com o Coutinho aí, até com o próprio Payet, enquanto tiver aí, com o Nuno Moreira, com o menino Ryan, se você encaixa um Soteldo no ataque do Vasco, olha, aí mudava o nível. Ele é um jogador que vai para cima, tem qualidade, finaliza bem, corre bastante. Não é todo jogo que joga bem, tem jogo que tudo que ele tenta dá errado. Agora tem jogo que tudo que ele faz dá certo, e aí é onde ele arrebenta e ganha o jogo, né? A gente viu isso ano passado com a camisa do Grêmio, a gente já viu isso, ele fazendo isso várias vezes no Santos, né? Então assim, nada definido em relação ao Soteldo, muito menos ao Davidson, tá? Mas o Vasco segue no mercado buscando atacante, segue na busca ainda por atacante, mas existe aí a possibilidade do Vasco dar aquela segurada agora, manter o elenco, inclusive até esqueci de falar mais cedo no vídeo, dar até uma moral pro Capasso, outros jogadores aí que estão sendo escanteados aí, em vez de ficar contratando qualquer jogador, já pega o que você tem, trabalha com o seu ativo, que é o que já tem dentro do seu clube. Pega esses dois que você já, esses 3, 4 que já estão no elenco, trabalha com eles, né, com esses jogadores, e aí sim, no meio do ano, você vai ao mercado para trazer jogadores. E aí o que a gente tomou conhecimento é que o Vasco estaria dando aquela segurada agora, aquela racionada na grana, para tentar ir ao mercado no meio do ano, na janela para o futebol europeu e mundial, aonde o Vasco tentaria trazer aí um meia, um zagueiro e um atacante. Hein? É isso mesmo, torcedor. Parece que o Vasco vai deixar para a janela de meio de ano essa tentativa de trazer o zagueiro para resolver a zaga de vez. O camisa 10 aí, porque o Payet deve estar deixando o Vasco, o Coutinho deve renovar, mas a gente sabe que o Coutinho é esse altos e baixos o tempo todo.
e um cara de ataque veloz, um cara de lado de campo com muita velocidade, um cara que dá o tapa na frente e ninguém pega, um cara que rabisca um, rabisca outro, entra na área, sofre pênalti, é cavadinha pro atacante meter o gol de cabeça, rola para trás pro outro chegar finalizando de frente, é aquele cara que arruma um salseiro. A gente precisa de um cara assim hoje no Vasco. Pode ser o Nuno Moreira? Pode. Pode ser o Adson quando voltar? Pode. Pode ser o Lloyd, se ele se encontrar com o futebol dele, ou o Garré? Pode. Como pode não ser. E o Vasco não quer compor elenco nesse momento. O Vasco quer jogadores para chegar, para poder brigar para ser titular no mínimo. Então por isso que pode ser que nessa janela agora o Vasco já fez aí um estudo de mercado, vamos dizer assim, né? Os caras já sentiram a torcida. E o que está rolando nas rodas dos torcedores do linguajar popular do Vasco, peço desculpa a vocês pela tosse, mas é justamente isso. É melhor não contratar do que contratar qualquer jogador, esperar aí 1 mês e meio, 2 meses, para ir ao mercado para trazer alguém para resolver. Então isso é o que o Vasco deve fazer. Tá? Agora, se tratando da SAF, mais um blogzinho lá do Tricolete, né, lá do São Paulo, né? Os caras estão afirmando agora, gente, a rede social de São Paulo está afirmando agora de que o Evangelos Marinax agora assinou aí, como é que fala? Assinou ali algumas garantias com eles, algumas minutas, né? Parece que o negócio já tá até ali nas vias de pré-contrato, sabe como é que é? Saiu no blog do São Paulo que a empresa de Marinax e o São Paulo vem assinando alguns acordos aí. Olha, se for verdade, antes de eu descobrir que esse grego existiu, já era Vasco. Se for verdade que ele vai mexer no São Paulo, é problema dele agora. Só não pode se esse cara tiver usado o nome do Vasco. Jogado pra galera, usado o nome do Vasco, para poder colocar o São Paulo na parede lá. Tipo assim, ó, o mercado aí, ó. Vou investir na SAF lá do Rio. Aí o São Paulo, não, pera aí, vem cá, vamos negociar aqui. Espero que não tenha sido isso. Do contrário, o grego que siga a vida dele vai ser feliz. Agora, só vai mostrar também que ele nunca quis o Vasco. Tem gente já xingando o Pedrinho de tudo quanto é coisa. Estou passando pano pro Pedrinho que não. Mas, gente, entendo. Mesmo que fosse o grego ou que fosse o Elon Musk, qualquer pessoa para comprar a SAF do Vasco, tem um problema jurídico hoje. A coisa não é do jeito que a gente quer ou do jeito que alguns canais mentem para vocês, que falam que vai vender a SAF hoje, que semana que vem vai chegar o dinheiro, que daqui um mês o Vasco vai ter um time e no meio do ano o Vasco já é campeão, pô. E não é isso. Não é isso. Isso requer tempo. Tem o arbitral, tem a justiça comum, tem os julgamentos. O Vasco está aí no meio do imbróglio judicial, iniciando uma batalha judicial das grandes com a 777. Então não é do dia para a noite que vai chegar o investidor e bota um monte de dinheiro e não sabe o que vai acontecer amanhã. Não é assim. Então assim, se o grego quiser comprar o São Paulo, vai lá, valeu, vida que segue. Só vai mostrar o caráter dele. Só vai mostrar quem eram esses caras efetivamente. O grego. Foi o que o Pedrinho falou. O Vasco fez o que podia fazer. Enviou documentação, enviou garantia, enviou as minutas, mandou tudo. Então o grego, o italiano, os árabes, os americanos, tá todo mundo com a papelada na mão. Ó, todo mundo, ó. Work, todo mundo trabalhando. Tá todo mundo com a papelada na mão. Das dívidas do Vasco, os ativos, os passivos, o patrimônio, projeção, parte esportiva, administrativa, esportes olímpicos, financeira, tudo. Os caras já sabem rigorosamente tudo do Vasco. E se não comprar, a culpa não é do Pedrinho. Não é, tô passando pano pro Pedrinho não. Porque tem a questão da justiça. Ah, mas a culpa é dele porque ele tirou a 777. Mas se o Pedrinho não tira a 777, talvez nem falar em vender para outro investidor agora a gente estaria falando. A gente estaria se perguntando assim, quando é que vão abrir falência na SAF do Vasco? A conversa seria essa. Quando é que vão abrir falência na SAF do Vasco? E os bens estão bloqueados, e as penhoras, e as dívidas, e agora? Então é muita covardia. Agora, o grego,
Se ele quer ir pro São Paulo, investir no São Paulo, ele que vá. Não fica jogando pra galera usando do nome do Vasco, não. E eu também não vou ficar aqui pagando de viúva de ninguém. Não vou. Sou muito mais Vasco. Quer vir? Bacana, seja bem-vindo. Não quer? Valeu. Tem que ser por aí, galera. É por aí, a gente tem que se valorizar também. Né? A gente tem que se valorizar. Tá? Então, mas eu tenho pra mim que isso pode ser realmente algum acordo com eles lá. Mas eu acredito que ainda, minha opinião, tá? Eu acredito que ainda deve ter alguma possibilidade de haver negócio entre Vasco e Evangelos Marinax. Então, meus amigos, é isso que eu tinha para trazer para vocês nessa manhã de segunda-feira, fim de noite de domingo, madrugada de segunda já. Tô ficando por aqui, tô bem gripado, mas um abraço para cada um de vocês, muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto, porque enquanto houver o coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal, Vascaíno, desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!